Olá pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Dando sequência no nosso trabalho, naquilo que nós nos propomos fazer para vocês, uma sequência de vídeos sobre o processo penal, vamos hoje tratar de um dos assuntos mais importantes que tem quando você quer estudar processo penal. Para estudar processo penal, uma das primeiras matérias que será cobrada de você é sistemas processuais. Provavelmente você só verá essa matéria com esse nome, sistemas processuais, na prova da OAB. Então, provavelmente, se você vai fazer prova da OAB, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar uma pergunta relacionada a sistema inquisitivo, sistema acusatório, se o nosso sistema é acusatório puro, se o nosso sistema é acusatório misto. Então, vejam bem, provavelmente, em provas da OAB, você vai ouvir isso, tá? Mas fora as provas da OAB, em concursos públicos e na prática de quem advoga, ou até mesmo dos concursos dos cargos públicos, seja magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, você não vai lidar diretamente com o nome sistema inquisitivo, sistema acusatório. Mas entender o sistema acusatório, que é o sistema que o Brasil adota hoje, é fundamental para que você consiga trabalhar o processo penal com toda a base principiológica que a Constituição exige de nós. Então é isso que nós vamos entender hoje. Lógico, de forma bem resumida, bem tranquila, já que a nossa proposta para vocês é descomplicar o processo penal. Aqui nós não vamos fazer uma abordagem completa, muito profunda dessa matéria, porque demandaria um tempo maior e essa não é a proposta desse vídeo. Esse vídeo é que seja uma proposta rápida e consiga transmitir para você a mensagem sobre sistemas processuais, seja sistema inquisitivo, seja sistema acusatório. Tudo bem? Então vamos lá, começando, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o nosso primeiro sistema não foi o inquisitivo. Nós tivemos primeiramente o sistema acusatório, depois o inquisitivo e atualmente o acusatório. Então vamos entender como que era esse primeiro sistema acusatório. Esse primeiro sistema acusatório, a grande maioria das doutrinas nos ensinam, e aí eu sugiro para vocês, quem quiser entender com um pouco mais de detalhes, com uma vastidão maior de abrangência nesse tema, tem um livro de Aurí Lopes Júnior chamado Fundamentos do Processo Penal. É um livro onde ele traz uma abordagem muito mais completa do que ele traz no manual de processo penal dele. Pois bem, a grande maioria das nossas doutrinas nos ensinam que o sistema processual primeiro que nós tivemos foi o sistema acusatório, surgido lá na época da Grécia Antiga e depois passou pelo Império Romano e tudo e veio até aproximadamente o século XII. Então vamos entender como que era esse sistema acusatório. Então eu vou anotar aqui apenas para que a gente consiga fazer um apontamento para vocês dessa questão histórica dos sistemas processuais. Então vamos lá, vou colocar aqui sistemas processuais e é lógico nós estamos a dizer do processo penal. O sistema acusatório, surgido lá na Grécia Antiga, era um sistema que funcionava da seguinte forma. Todo crime grave poderia ser acusado por qualquer pessoa do povo. Hoje nós chamaríamos isso de notícia-crime. Então eu diria a vocês que naquela época qualquer pessoa do povo poderia noticiar a existência de um crime grave. E ao noticiar a existência desse crime grave, a acusação ficava a cargo de quem o Estado identificasse como uma pessoa de conduta ilibada na sociedade. Olha só que fato curioso, é interessante a gente observar isso. Imaginem vocês que naquela época, lá na época da Grécia Antiga, né, dos impérios, chegava a notícia da prática de um crime grave. O Estado, então, na figura dos seus imperadores, indicava uma pessoa de conduta ilibada na sociedade, uma pessoa de nome na sociedade, para que essa pessoa formalizasse a acusação. E observem que nesse momento surge aí um fato muito interessante. As pessoas usavam dessa acusação para se promover politicamente. Era alguém que estava querendo se especializar na oratória em público, era alguém que estava querendo se especializar
na vida política e aproveitava dessas demandas, o que fez com que isso se tornasse quase que uma regra. Todas as vezes que se sabia de a prática de um crime grave, escolhia alguém que tinha uma conduta ilibada na sociedade para que essa pessoa promovesse a acusação. Logicamente, aí nós teríamos quem acusa, o réu contra quem foi feita a acusação iria se defender e, ao final, o Estado iria julgar. Pois bem, em princípio, parecia um sistema acusatório interessante, porque nós tínhamos as funções muito bem divididas: quem acusa, quem julga e quem defende. Só que esse sistema, ele aos poucos caiu em decadência por vários fatores. Os dois mais importantes deles foi o crescimento da vingança privada. Como não se havia controle sobre o que se denunciava e o que se falava, passou-se a admitir as denúncias anônimas, então começaram a surgir várias denúncias infundadas, denúncias advindas do povo com o único objetivo de promover uma espécie de vingança privada. Isso é algo que nós já estudamos. Quem aí já estudou o processo, quem já estudou direito, quem já passou pelas cadeiras da faculdade, sabe exatamente do que eu estou dizendo. Nós começamos a viver uma época de vingança privada. E é lógico que o Estado não poderia ficar refém dessa situação. Mas tinha um outro fato também que preocupou muito o Estado. É porque o Estado ficava à mercê do cidadão denunciar. Se o cidadão não denunciasse, se ninguém do povo sustentasse essa acusação, o Estado não tinha quem fizesse isso. E com isso, muitos crimes ficavam sem punição. Seriam punidos apenas aqueles que eram denunciados. E, por óbvio, eram denunciados apenas aqueles que parcela da sociedade queria. Ou seja, volta no que eu disse inicialmente, o surgimento aí da vingança privada. Esse sistema acusatório, então, no início ali do século XII, no final do século XII para o século XIII, sobretudo com o crescimento do Império Romano e o direito canônico, o processo canônico, que, como vocês sabem, é o processo regido pela Igreja Católica, traz uma figura diferente e esse processo acusatório, esse sistema acusatório entra em decadência e surge aí um outro sistema, o chamado sistema inquisitivo. Então vejam bem que agora nós entramos no momento de analisar que esse sistema inquisitivo é o que até hoje nos causa muito problema no processo penal atual. E por isso que eu disse que a aula que nós vamos fazer hoje, para quem está diretamente voltado à prática do direito, seja na advocacia, seja na magistratura, no Ministério Público, é de fundamental importância entender a partir daqui. E por que esse nome inquisitivo? Ele tem origem do sistema adotado pelo direito canônico, sobretudo na época das fogueiras das inquisições, na Espanha, quando se falava na fogueira das inquisições, na Inquisição do Santo, me falhou o nome aqui agora, mas promovido pela Igreja Católica, quando ia julgar as pessoas que praticavam heresias contra a Igreja. Então vejam bem, nós estamos falando agora de uma das épocas mais cruéis da nossa história. Por quê? Porque a transição do sistema acusatório para o sistema inquisitivo acontece um fato muito curioso. Porque no sistema acusatório, a acusação não ficava a cargo de qualquer do povo, e não foi esse exato detalhe que fez a decadência do sistema acusatório. Aqui o Estado pegava a acusação e colocava a cargo do próprio juiz. Então vejam bem, o próprio juiz, representando a figura do Estado, agora a acusação não ficava mais a cargo do povo, a acusação ficava a cargo do Estado. Só que tem um detalhe, também cabia ao Estado o dever e o direito, a exclusividade de julgar. Olha que fato curioso. Agora nós temos nas mãos do Estado a acusação e o julgamento. E o mais preocupante, para se ter um julgamento, entre aspas, justo, nós deveríamos incumbir quem acusou de produzir as provas. Então, diante dessa ótica, nós tínhamos quem acusava, o Estado, quem produzia as provas, o Estado, quem julgava, o Estado, e no mais das vezes, quem defendia, entre aspas, se é que houvesse defesa, era o Estado. E por que isso?
nós temos aí uma centralização de funções e de poderes na mão de um só. Esse é o grande problema do sistema inquisitivo, a centralização de poder na mão de uma só pessoa. E eu vou explicar para vocês por que isso é um problema. Porque vejam bem, como eu estava dizendo a vocês, esse sistema inquisitivo, ele nasce, ele surge e se desenvolve a partir do momento que surge no direito canônico o processo da forma como ele é hoje. O processo canônico, o processo que julgava as pessoas que praticavam heresias contra a Igreja Católica, que culminava no mais das vezes na condenação a ser queimado nas fogueiras da Inquisição, era regido por esse sistema. Um sistema onde a Igreja acusava, a Igreja produzia as provas, a Igreja julgava, então tudo centralizado nas mãos de uma só pessoa. Veja só que interessante e quais os problemas maiores que nós temos no sistema inquisitivo. Porque no sistema inquisitivo, a valoração das provas era feita pelo próprio julgador. Caberia ao juiz ao julgar, analisar e valorar essas provas. Pois bem, olha que interessante isso. Se o juiz é quem valorava essas provas, o mais interessante que nós temos que atentar é para o seguinte detalhe: ele daria para as provas o valor que ele bem entendesse que deveria dar. Ou seja, surgia no sistema inquisitivo o que a gente chama de sistema de prova tarifada. E eu vou anotar isso aqui para vocês, que é muito relevante. Aqui nós temos o sistema de provas tarifadas. Ô professor, o que quer dizer sistema de provas tarifadas? Significa dizer que cada prova tem um valor. Elas são tarifadas, ela recebe por parte do juiz uma tarifa. São o que a gente chama de provas tarifadas. O sistema de prova tarifada, ele tinha e apresentava na época um grande problema. Como o juiz é que escolhia qual a melhor prova, nós tínhamos, por exemplo, na confissão, a rainha das provas, porque é fruto desse sistema. Então, observem, a confissão era a rainha das provas. Como assim, professor? Significa dizer que todas as vezes que um réu confessasse o seu crime, essa era a rainha das provas. Não precisava produzir mais nada. E olha que fato interessante. Imaginem vocês que um réu é acusado de praticar um determinado crime. Se ele confessa, eu pergunto a vocês, na ótica do sistema inquisitivo, qual o sentido de ter uma defesa? Não precisa. É desnecessária a atuação da defesa. Se o réu já confessou, para que advogado? Para que nós iríamos precisar de advogado de defesa se o réu já confessou? Então observem, no sistema inquisitivo, o Estado agora acusa, não está mais na mão do povo acusar. O Estado acusa. O Estado é quem vai julgar, então o Estado também produz as provas. O Estado valoriza essas provas e ao valorizar essas provas, o Estado elege como prova principal a confissão. Por quê? O sistema principal a prova principal é a confissão, porque a partir do momento em que o réu confessou, não se precisa mais de ouvir testemunhas, não se precisa fazer perícia, não precisa mais produzir nenhum tipo de prova, não tem prova documental. A confissão é a rainha das provas. E aí um detalhe fundamental, surge nesse contexto a maior barbaridade dos processos penais na história da humanidade, surge a tortura. Porque observem, se a partir do momento que o réu confessar, eu não preciso produzir provas, vocês vão convir comigo que eu terei uma economia processual significativa. Afinal de contas, eu posso resolver um processo em poucos dias. O réu confessou, eu como julgador já aplico a pena e ele já começa a cumprir sua pena. Então surge, e aí, de forma absurdamente autorizada pelo próprio Estado, a tortura com o objetivo de obter a confissão. Observem, o réu era submetido a uma tortura, e aí nós temos relatos históricos das mais diversas espécies de torturas,
em que, sendo torturado, o réu produzia a prova que o Estado precisava, que era a confissão. A partir do momento que ele confessava, já não se fazia mais necessária nenhuma produção de outra prova. Ou seja, o processo estava resolvido. Mas o grande problema é que essa confissão quase sempre vinha à base de tortura, de tratamento cruel e degradante, como os diversos que nós já vimos relatados e registrados na nossa história. Tudo bem. O ápice do sistema inquisitivo é exatamente esse: o surgimento da tortura como meio de obtenção de prova. E observem que se nós tivermos que analisar o sistema inquisitivo, se nós tivéssemos que conceituar o sistema inquisitivo em poucas palavras, nós diríamos, é um sistema onde todas as funções se concentram na mão de uma só pessoa e há uma completa supressão de direitos e garantias fundamentais. Não há que se falar em direitos e garantias fundamentais no sistema inquisitivo. Observem que isso é muito importante. Falar de sistema inquisitivo significa dizer ausência completa de direitos e garantias fundamentais. Não há que se falar em contraditório, não há que se falar em ampla defesa, não há que se falar em juiz imparcial, não há que se falar em juiz natural. Observem que tudo isso tem um fundamento. Para que eu vou precisar de ampla defesa, de contraditório, de juiz imparcial, se o réu confessou o crime? Esse é um detalhe que nós não podemos esquecer. Pois bem, final do século XVII, início do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, então vamos de novo recapitulando, final do século XVIII, início do século XIX, nós estamos falando dos movimentos revolucionários do mundo. 1776, 4 de julho, Constituição da Virgínia, Independência dos Estados Unidos, os movimentos revolucionários que estavam na Europa e iria trazer a mais importante de todas as revoluções para nós, 1789, a Revolução Francesa, os ideais iluministas da Revolução Francesa, e aí para quem eventualmente está preocupado, tentando encontrar na história o conceito da Revolução Francesa, rememore comigo aqui, os ideais dos iluministas eram os ideais que pregavam para a sociedade que eles poderiam pensar, eles poderiam ter opinião própria, eles poderiam se insurgir contra o Estado e acabar com o Estado absolutista que vigorava até essa época. Observem que nesse contexto não vai ter espaço para o sistema inquisitivo. Se eu estou falando dessas ideias iluministas, se eu estou falando da capacidade do homem de se insurgir contra o Estado, é lógico e evidente que eu estou construindo uma decadência do sistema inquisitivo e fazendo surgir, então, o sistema acusatório, que é o que eu vou falar até o final agora, porque é o sistema que o Brasil adota. Então, veja bem, agora eu tenho um sistema acusatório como eu já tive em outra época, mas esse acusatório é um sistema completamente diferente desse, em razão até mesmo da evolução natural dos direitos e garantias fundamentais do homem, sobretudo com o lema da Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. Esses três lemas ali, vocês verão comigo que conjugam nos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Então vejam bem, vamos raciocinar exatamente o momento histórico em que nós estamos. Aqui, o surgimento dos movimentos revolucionários, sobretudo da Revolução Francesa, deixa pra gente um lema: liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade, direitos de primeira, segunda e terceira geração. Agora, nós temos muito o que falar em direitos e garantias fundamentais. Lógico e evidente, esse cenário do sistema inquisitivo entra em decadência e começa a surgir um sistema acusatório. Nesse sistema acusatório, as funções serão muito bem definidas, a exemplo muito parecido do que já teria sido em outra época da história. Nesse novo cenário do sistema acusatório, nós teríamos o Estado juiz, o autor da ação e o réu. É uma relação piramidal, uma relação triangular muito conhecida por todos nós, principalmente em razão das teorias do processo, teoria da ação, de Goldschmidt, de Carnelucci, que nos ensina o Estado juiz,
o autor e o réu. Um sistema acusatório, só que com uma diferença fundamental do sistema acusatório que nós tivemos em outro tempo. Aqui, o Estado juiz será quem vai julgar. O autor da ação será um órgão criado pelo Estado para sustentar a acusação. Em razão disso, nós ainda temos alguns problemas no sistema acusatório e grande parte da doutrina, Aury Lopes, o Eugênio Pacelli, sustentam que o Ministério Público, que será o autor da ação, nesse caso aqui, é um órgão artificial, é um órgão criado, construído para acusar, mas ele não consegue se desvencilhar da sua figura estatal. Mesmo porque, se nós trouxermos isso para os dias atuais, onde todos vocês conhecem as figuras de um processo, vocês vão perceber, o promotor é um servidor público do Estado, ele é pago pelo Estado. E aí, uma questão que a gente pode discutir em outro momento, mas eu já deixo aqui a provocação, é se seria possível falar em paridades de armas no processo penal quando o Estado dá uma superestrutura, inclusive financeira, para o Ministério Público, sem a contrapartida na Defensoria Pública. Basta analisar se a nossa Defensoria Pública tem a mesma estrutura que o Ministério Público tem, e é lógico e evidente que não, tá? Então fica aí uma reflexão para um outro momento, mas aqui o nosso sistema acusatório, com essas divisões de funções, faz surgir toda a base principiológica que sustenta o nosso processo atual. Por que isso? Porque agora alguém acusa e a esse alguém cabe o dever de provar. O ônus da prova é de quem acusa. Por quê? Porque quem vai se defender, que é o réu, já tem a seu favor a presunção de inocência. Por quê? Porque presume-se que ele seja inocente até que advenha uma sentença condenatória transitada em julgado. Para que advenha essa sentença condenatória, há que se ter um devido processo legal, onde o Estado prove, guardadas todas as garantias para o réu, prove que ele é culpado. Observem que nessa dialética do sistema acusatório, é muito interessante analisarmos o seguinte: se ao réu presume-se inocente, porque a inocência é um estado do seu ser, porque ele vem de um estado de inocência, para que o autor da ação, que é o Ministério Público, retire isso dele, submete a um devido processo legal. E aí surge uma ideia de processo muito interessante. O processo passa a ser um instrumento de garantias para o cidadão e não mais um instrumento de perseguição. Observem que aqui o processo é um instrumento de perseguição. Aqui não. Por que é um instrumento de garantia, professor? Simples. Raciocinem comigo aqui. Se o Estado não precisasse percorrer um processo para condenar um réu, se apenas prendesse o réu quando em flagrante é um fato e colocasse na cela e começasse a cumprir a pena, quais as garantias que o réu teria? Ampla defesa, contraditório, presunção de inocência? Ele não teria nenhuma garantia. Então, quando eu entendo o processo enquanto um caminho a ser percorrido, eu entendo o processo como um conjunto de garantias. Quem muito bem nos explica isso é Eugênio Pacelli, quando vai nos ensinar que o processo é um conjunto de garantias e o juiz, então, atuaria como garantidor. Por que juiz garantidor? Aí surge a figura do processo garantistas, dos garantistas, dos discursos garantistas que nós temos nos dias atuais. O autor não representa o Estado? Ele não está patrocinando essa acusação pelo Estado? Sim. Não é o Estado contra o réu? Sim. Quem vai garantir que nessa perseguição, e a doutrina vai chamar de persecução penal, nessa perseguição do Estado contra o réu, quem vai garantir que as regras serão obedecidas? Nós não teremos provas ilícitas no processo? Quem vai garantir que ao réu será assegurado contraditório? Quem vai garantir que ao réu será assegurada ampla defesa? O juiz. Porque é o juiz o instrumento garantidor do processo, garantidor das garantias que o réu tem, asseguradas pelas cartas constitucionais. Pois bem, gente,
Depois, com a Revolução Francesa, surge esse sistema acusatório e ele vem sendo aperfeiçoado no decorrer dos tempos, até os dias atuais. O que eu quero dizer para vocês hoje de sistema acusatório? O nosso calcanhar de Aquiles, o nosso principal problema no sistema acusatório atual é o fato de o juiz, por previsão expressa de lei, Código de Processo Penal Brasileiro, por exemplo, dar ao juiz a prerrogativa de produzir provas. Hoje, o Código de Processo Penal Brasileiro dá ao juiz o direito, de ofício, sem que ninguém provoque, ele mesmo produzir prova. Surge aí o princípio da busca da verdade real. Pois bem, observem que se vocês olharem lá no artigo 366 do CPP, vai ter um exemplo desse. Se vocês observarem no artigo 222 do CPP, vai ter um artigo desse. Se vocês observarem no artigo 156 do Código de Processo Penal, vai ter uma demonstração dessa, de que o juiz pode, de ofício, produzir provas. Qual é o problema? O problema é que quando o juiz sai da sua posição de julgador, de garantidor, para produzir prova, ele vai acabar se misturando com as partes. Há quem diga, inclusive, que o juiz, quando resolve produzir uma prova, já teria, entre aspas, se posicionado ou a favor da acusação ou a favor da defesa, e ele está apenas buscando uma prova para subsidiar a sua decisão, já que a sua decisão tem que ser fundamentada. Com essa discussão, nós temos aí um grande problema a ser sanado nos dias atuais. Se o juiz, ao tomar a iniciativa da prova, ele deixa de ser imparcial e fere o sistema acusatório, porque o sistema acusatório, as partes são muito bem definidas. Um acusa, outro defende e outro julga. Quem julga não tem obrigação de produzir a prova. Essa é a ótica do sistema acusatório. O principal detalhe do sistema acusatório é a gestão da prova. E aqui um detalhe curiosíssimo. No sistema acusatório, nós não teremos mais sistema de prova tarifadas. Por quê? Porque aqui o juiz decide com base na livre apreciação das provas. Artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz decide com base na livre apreciação das provas. Ele é livre para apreciar as provas da forma que ele bem entender. E depois produzir o seu convencimento de forma motivada. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Como assim o juiz é livre para apreciar as provas? Significa dizer, o juiz pode valorizar mais uma prova testemunhal do que uma perícia. O juiz pode valorizar mais uma prova documental do que uma perícia. O juiz pode valorizar mais uma perícia do que uma prova documental. Ele é livre para apreciar as provas, desde que o faça, que produza uma decisão de forma fundamentada. Qual o detalhe interessante também do sistema acusatório? Que o réu não pode mais ser condenado com base exclusivamente na sua confissão. Ou seja, a confissão não é mais rainha das provas. A confissão é, sobretudo, um meio de defesa. Ela pode ser um meio de prova, mas o interrogatório do réu sai do patamar de meio de prova para ser, sobretudo, um meio de defesa, já que faz parte da ampla defesa, que é defesa técnica mais autodefesa. A autodefesa sendo exercida pelo réu passa a ser, então, um meio de defesa e o interrogatório sai do patamar de meio de prova. Vejam bem, se o réu, confessando o crime, não é o suficiente mais para condená-lo, se ainda assim eu tenho que produzir mais provas, vamos raciocinar. Não faria nenhum sentido eu torturar o réu para obter a confissão, já que a confissão dele não serve para condená-lo se ela não tiver a rima em outras provas. O que significa dizer que, pelo menos em tese, estaríamos quase que eliminando a tortura nos procedimentos investigativos do Brasil. Mas é evidente que isso ainda tem uma distância considerável dos nossos objetivos nos dias atuais. Então, de qualquer forma, se eu vou ter que investigar, não faz muito sentido eu torturá-lo para que ele confesse. Esse é o sistema acusatório. Qual a característica primordial dele? Supremacia dos interesses, supremacia
dos direitos e garantias fundamentais. Aqui, completa supressão. Aqui não. Sistema acusatório, nós temos uma supremacia dos direitos e garantias fundamentais, porque o processo passa a ser visto como um instrumento de garantias para o cidadão contra a força do Estado. Outro detalhe importante, as funções são muito bem definidas. Acusação, defesa e julgador, cada um na sua posição. Isso fica muito claro que o Brasil adotou o sistema acusatório se vocês forem lá no artigo 129 da Constituição Federal. E lá vocês verão que caberá ao Ministério Público patrocinar a acusação nas ações públicas. Ou seja, o Estado deixou bem claro, cabe ao juiz julgar, ao Ministério Público acusar e aos advogados e à Defensoria Pública defender. Está aí formado a nossa relação tripartida, triangular, piramidal, como queira, o nosso sistema acusatório. Para finalizar a nossa discussão de hoje, apenas uma observação. Qual o sistema que se adota no Brasil? Há quem diga que o nosso sistema seja misto. Por quê? Porque teria sistema inquisitivo no inquérito e sistema acusatório na ação penal. Como assim, professor? No inquérito, o delegado acusa, o delegado produz a prova, o delegado valoriza a prova, o delegado indicia o réu. Uma concentração de atribuições na mão de uma só pessoa. Sistema inquisitivo lá no inquérito. Supressão de direitos e garantias fundamentais. Não há que se falar em ampla defesa e contraditório no inquérito. Ação penal, denunciou, sistema acusatório. Para quem defende que o sistema brasileiro é misto, defende com base nessa lógica de que seria inquisitivo no inquérito, acusatório na ação penal. Lógico e evidente que quem estuda processo penal pelas lições de Aurí Lopes, de Jacinto Coutinho, Rômulo Moreira, quem estuda pelas lições de Eugênio Pacelli, vai entender que eles nos ensinam que o nosso sistema não é misto. Não é misto por um simples motivo, porque o inquérito não é a fase processual. O inquérito é uma fase pré-processual. Para se ter uma ideia, o inquérito é presidido por uma autoridade administrativa. O delegado é uma autoridade administrativa. Se o delegado não é uma autoridade judicial, quem preside o inquérito não é uma autoridade judicial, não há como eu entender o inquérito como parte do processo. Se o inquérito não é parte do processo, eu vou entender que o processo nasce com a denúncia e morre com a sentença. Se ele nasce com a denúncia e morre com a sentença, o nosso sistema é acusatório. Artigo 129 da Constituição Federal deixa isso muito claro para nós. Mas aí sempre vem uma provocação. E o nosso sistema acusatório é puro? Lógico, evidente que não. O sistema acusatório puro é aquele que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, o juiz não interfere na acusação, o juiz não interfere na defesa. Ele é literalmente inerte. Ele deve ser provocado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós temos situações em que o juiz pode decretar prisão preventiva de ofício, artigo 311 do Código de Processo Penal. O juiz pode tomar a iniciativa da prova, artigo 156, artigo 366. São situações que demonstram que nós temos um sistema acusatório com ranços de sistema inquisitivo. Nós temos um sistema acusatório contaminado pelo sistema inquisitivo, que dá ao juiz a gestão da prova, a iniciativa da prova, o que, logicamente, contamina o sistema acusatório da forma como ele foi idealizado. Essa é a realidade do nosso processo penal atual. É o entendimento majoritário de que o nosso sistema é acusatório, porém contaminado, manchado com pechas do sistema inquisitivo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tomem cuidado com isso, sobretudo quem vai advogar, nós temos que ficar extremamente atentos. Em momentos do processo em que o juiz sai da sua função de julgador, nós podemos alegar, ele está violando o sistema acusatório. E essa violação pode ser questionada, porque ela vai, inevitavelmente, violar princípios. Algum princípio constitucional está sendo violado, alguma garantia que a Constituição assegurou ao réu estará sendo violada quando o juiz, por exemplo, toma a iniciativa da prova. Beleza? Era isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre sistemas processuais. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Valeu. Tchau.